Bom dia para quem é do dia, né? Bom dia. Sejam muito bem-vindos. Hoje é um dia muito especial. Vou receber aqui uma das nossas profissionais formadas no Instituto Nuxan, que é muito querida. Tá? Ela fez a formação de consteladora familiar sistêmica e vai nos falar hoje o que isso representou na vida dela, como ela tem utilizado, como ela vê, né, essa questão do sistêmico, principalmente relacionado a crianças. Então, se você tem crianças, né, se você cuida de crianças, se você é pai, se você é mãe, se você é irmão, né, tem uma criança aí como irmão, com certeza isso vai mostrar muitas coisas para você, porque todos nós, em alguma instância, ainda somos crianças. Cada um de nós tem dentro de nós essa criança e nós precisamos dar lugar, né, para ela. E como nós estamos entrando com bastante pessoas aí, e a nossa convidada de hoje já está na porta aqui, acabou de bater na minha porta para dizer: quero entrar, quero entrar. Então eu vou dar espaço para Roberta Soares para falar conosco a respeito, né, das crianças, como lidar com as crianças e com as expectativas dos pais. Muito bem-vinda, Roberta. Vou abrir a porta para você, porta aberta. Seja muito bem-vinda. Agora, vamos lá? Olá, bom Chegou, dia. chegou, bom dia, minha querida. Que bom. Você sabe que quando a gente amanhece, né, com uma pessoa tão bonita quanto você no nosso celular, o dia já fica muito bom. Né? Então, Ah, seja muito bem-vinda. muito obrigada pelo elogio e muito obrigada pelo convite também, para falar de um tema que eu gosto tanto, que são as crianças e as famílias. É verdade, muito bem. Roberta, fala um pouco de você, se apresente, né? Eu sei que você tem a Baby Prime, que é uma escola, né, que trabalha com crianças. E me fala um pouquinho disso. Quem é a Roberta aí? Fala um pouquinho para essas pessoas. Tem várias pessoas aqui, provavelmente, que você também conhece, né? E elas gostariam aí de ouvir um pouco de você. Quem é a Roberta? Eu sou Roberta Soares, diretora da Baby Prime, é uma escola de educação infantil com berçário. Eu trabalho com educação há mais de 20 anos e é a minha paixão. Acompanhar o desenvolvimento das crianças desde bebezinho até os 5 anos de idade. Então, o meu trabalho é junto com a família para que as crianças possam receber o que é necessário, né, de estímulo, de cuidados, para que possam se desenvolver bem. Perfeito. Quanto tempo você já faz isso? Olha, na educação eu já estou há mais de 20, não vou fazer a conta direito, senão eu vou entregar a minha idade. Certo. Mas com a Baby Prime há 13 anos. Poxa vida, 13 anos cuidando de crianças até 5 anos, né? Sim. E eu acho isso fantástico, porque é um estágio, né? É um estágio grande, né? Para a gente pensar, né? Quanto tempo junto com crianças, porque normalmente na universidade a gente tem, né, como psicólogo, a gente tem até a possibilidade de passar um tempo lá com as crianças, né? Eu fiz um ano de estágio, né, dentro de uma clínica para crianças e tive lá minhas experiências, né? Então imagino que eu não sei nada agora. Eu acabei de descobrir que absolutamente não sei nada. Só passei um ano daquelas crianças e depois, obviamente, tenho atendido, né? Mas não prioritariamente crianças. E o que eu posso dizer, né, que pelo pouco que eu tive com as crianças, né, nesse estágio principalmente, eu pude ver muito que é a questão com os pais, né? Assim, que lá eu tinha muita questão com os pais. E às vezes a solução ela estava mais na conversa com os pais do que no espaço lúdico com a criança, né? No lúdico a gente brincava, fazia, obviamente que ela enxergava muitas coisas,
mas a grande solução é quando os pais modificavam. E por isso foi que eu pedi para você, né, para vir aqui para me ensinar um pouco, ensinar para essas pessoas também, essa experiência sua, para que a gente possa ter mais jeito, né, no trato com essas crianças. E também, né, outro objetivo meu é porque você passou por uma formação conosco de consteladora familiar, né, que é uma formação que eu acho que mexe bastante com as pessoas, né? Ao menos eu tenho visto, né, bastante pessoas saindo mexidas e que modificam algumas atitudes, alguns modos de ver as coisas. Então, também queremos saber aqui como esse sistêmico entrou na sua vida, né? Mas até antes de tudo isso, ainda para conhecer um pouco você, eu quero saber como é que começou essa história há 20 anos, né? Mais ou menos Um atrás. pouquinho mais. Como é que você tomou essa decisão? Como é que foi para você? O que aconteceu na sua vida? O que você já pensava nisso quando criança? Você já queria cuidar de crianças ou você queria outra coisa como criança? Não, eu sempre quis, na verdade, desde menina, né? Aquela brincadeira de escolinha em casa, né? Eu preferia brincar de escolinha do que de casinha. E fiz magistério, né? Na época o curso ainda era um magistério, que é um curso que eu sinto muita falta, porque nós aprendíamos a praticar de verdade, né? Hoje o curso de pedagogia ele trabalha muito a teoria. E aí já no magistério comecei a trabalhar numa escola pequena como auxiliar e fui trabalhando, fui traçando aí meus planos e comecei a gostar muito. E sempre me interessei pelas crianças que às vezes diziam que tinham um comportamento inadequado ou que choravam e não ficavam bem. Eu sempre gostei de estar perto e enfim, de ter um olhar diferente para essas crianças. Fui fazer psicologia, né? Meu curso de formação na faculdade é psicologia. Depois da faculdade, na faculdade, diferente de você que foi para a clínica, eu fiz um pouco de organizacional, fiz um pouco de recrutamento e seleção, mas sempre com um olhar ali nas crianças. E fui fazer pedagogia, fui fazer minha segunda formação com administração e supervisão escolar, já visando ter a minha escola, né? Então, me preparei bastante para isso. E entrando no assunto da constelação, então, como psicóloga, eu sempre tive um olhar mais familiar para as crianças, né? Sempre entendi que tinha algo além da criança para ser olhado. Mas o curso de constelação, para mim, foi um divisor de águas, porque ter contato com o pensamento sistêmico fez todo sentido para mim. Eram coisas que eu via e não. Perfeito, que eu estou curioso ainda. Peraí. Me fala uma coisa. Você foi trabalhar primeiro, você foi trabalhar numa escola, é isso? Foi lá Sim. como assistente ali, assim, é isso? Isso, como auxiliar. Uhum. Como auxiliar, né? Muito bem. E como era isso? Você estava lá como auxiliar e o que te encantava? O que mexeu com você ali sendo auxiliar? Já, né? Você conheceu alguém, teve alguém importante na sua vida aí? Então, para mim, a questão de ser auxiliar foi muito importante porque eu conseguia ver vários jeitos diferentes de ser professora. Porque eu auxiliava uma, auxiliava outra, depois a gente trocava. E eu fui como auxiliar e como estagiária há alguns anos, porque você precisa primeiro estar formado para ter uma turma sua, né? Então são 4 anos de magistério, eu tive a oportunidade de estagiar bastante. E ter esse olhar diferente de como uma profissional faz, como outra profissional faz, para mim foi importante como formação mesmo, né? Mas você foi um período fácil para você? Como que você estava nesse tempo? Foi uma coisa fácil ou você enfrentou algum desafio para conseguir começar a fazer isso, né? Porque tem alguns professores que você via, né, que tratavam bem, lidavam bem, né? Você olhava como um aspecto positivo, mas ainda com uma visão não
técnica, né? Não teórica, né? Você via como uma pessoa, né? Sim. E aí você conectava, com o que você conectava, quem foi o seu exemplo, quem foi modelo para você e quem foi aquela que é a Cruella. Como é que existiu isso? Na Não precisa verdade, falar o nome, tá? Da Cruella, não, tá não, bom? na verdade, o meu desejo de ter uma escola minha, é, ele começou logo na primeira escola que eu trabalhei, porque eles tinham lá, o foco deles era educação infantil, que são crianças de 3, 4, 5 anos, mas eles tinham um berçário, que eles chamavam, né? E esse berçário, na verdade, nada mais era do que uma sala onde tinham aqueles quadradinhos, tem lugar que chama chiqueirinho, tem lugar que chama cercadinho, e ali os bebês ficavam o dia todo. Eles saíam dali para comer e tomar banho. E aí eles ficavam ali muito tempo. E eu não entendi aquilo como um bom cuidado. Então, às vezes eu passava e perguntava para a diretora: posso pegar essa bebê? E aí eu pegava um dos bebês e levava para minha sala e punha para brincar junto com as outras crianças, que eram um pouco maior, né? Enquanto tinha um intervalo da. Mas o que você sentia quando você via aquelas crianças todas ali sozinhas no cercadinho? Como era para você assim? O que Então, era? para mim já não era algo agradável. Já era alguma coisa que não me trazia bons sentimentos, embora eu não tivesse ainda a formação, ainda a consciência toda do que aquilo representava. Certo. E isso, você tentava fazer alguma coisa? Você reclamou, falou alguma, chegou a falar alguma coisa, comentar isso ou não? Então, no começo eu não entendia tanto que poderia ser diferente, né? Eu estava entrando no mundo da educação. Mas, de alguma forma, eu já fazia, porque eu pegava um bebê, pegava outro, levava para brincar, quer dizer, sem saber, eu estava ajudando a estimular aquelas crianças, sem ter a consciência disso ainda, porque aquilo eu não via as crianças felizes, eu via as crianças ali quietinhas, às vezes chorando muito tempo, às vezes um levantava e ficava interagindo com o outro do cercadinho do lado, enfim. Então, depois, né, aprendendo, estudando, eu fui entender a importância dessa idade. Olha, você fala uma coisa muito interessante. Você sabe que em presídios femininos acontece de virem mães grávidas, né? Então, a mãe, né, é presa e é presa da gravidez e passa toda a gravidez dentro do presídio. Depois ela, ela tem um filho, né? E quando ela tem um filho, ela tem direito de ficar um período com esse filho. Né? Então, acredito, não sei se mudou lei alguma coisa, né? Mas acredito que são 6 meses que ela São fica. 6 meses. Isso, ela fica com esse filho durante 6 meses. E depois, né? Aí, isso, quando eu soube, me chocou demais, sabe? Fiquei muito chocado com isso. Porque depois dos 6 meses, então, o filho ele vai para algum abrigo, algum lugar para cuidar dele. Né? Dependendo daí, ele vai para algum lugar. Normalmente, esse abrigo lá dos filhos das presas. Então, ele é tirado da mãe. E aí ele é tirado da mãe e vai lá. Se você imagina que numa creche, que é para fazer isso, acontecia das crianças ficarem lá no chiqueirinho, imagina no abrigo das filhas ou dos filhos das presidiárias. Sabe? Sim, Eram crianças que tinham ali, elas eram alimentadas e trocadas, né? Então fazia isso. E ficavam ali. Algumas dessas crianças começavam a comer as próprias fezes. Né? Elas faziam o cocô e comiam o cocô. E, e isso, né, depois, né, se estudando um pouco o que era isso, é que de uma certa forma, né, naquela fase, né, que é a fase anal, etc., né, que aí a psicologia vai ensinar, né, de alguma forma a pessoa ela se sente tão vazia, né, que aquilo que ela dá para o mundo, ela pega de volta. Então ela come com sabor, como se aquilo fosse gostoso, né? Então ela come o próprio cocô. O que vem a causar traumas muito fortes depois na vida adulta, essa questão. Então, se você imagina, né, uma situação como essa, a gente fica realmente, o que você sentiu ali, ainda como uma pessoa
que não tem, né, não tinha ainda o conhecimento que tem. Mas você percebeu e empatizou, né, com essas crianças, né? Se colocou ali um pouco no mundo delas, né? E acho que isso é muito interessante. Acho que você deve, eu não sei, né, como foi a sua vida como criança, exatamente, mas naquele momento você pôde olhar para isso e pegar uma, né, e de repente levar, né, sentir aquela empatia. Que bacana, isso deve ter te despertado mesmo um sentimento de. Deve ser gostoso pegar uma criança assim, né? Sim, Que sim. bacana. E isso foi agregando para a minha formação, né? Porque todos esses sentimentos que foram despertados, eles agregaram para quando eu pude realizar o meu sonho, que era ter a minha própria escola, o meu próprio berçário, e isso depois de ser mãe, né? Porque eu fiz isso depois do nascimento dos meus filhos. Então, quer dizer, você soma uma formação de psicologia, você soma uma experiência, né, em sala de aula, vendo diferentes profissionais, diferentes instituições, e aí eu, né, como mãe, num outro papel, e escolhendo também uma escola para os meus filhos, né, onde eles iriam. E Uhum. aí eu Te veio essa sensação de que podia acontecer a mesma coisa com eles? sim, sim, eu visitei muitas escolas, muitas e muitas escolas, e eu não ficava tranquila em nenhuma delas. Aliás, qualquer uma que tivesse um chiqueirinho, eu já descartava. Olha só. Sim, porque, enfim, muitos anos nas escolas a gente sabe que existem escolas e escolas, profissionais e profissionais, né? Então, foi um momento difícil para mim, a escolha da escola dos meus filhos. E a certeza absoluta que eu podia transformar tudo isso, né? Então, aquela angústia do começo, a experiência e a formação num projeto. E foi o que eu fiz. Perfeito. Mas como surgiu assim a ideia assim ou a consecução? Foi uma coisa fácil? Simplesmente você estava assim? Como é que foi isso? Foi uma coisa fácil ou teve alguma dificuldade para montar a escola? Dou todas. Me fala um pouco disso. Como é que foi? Eu já tinha esse sonho, né? Eu já tinha esse projeto montado na minha cabeça, mas para dar o primeiro passo foi bem difícil, porque uma escola não é um mercado que você abre, a pessoa experimenta, se gostar, volta, se não gostar, não volta. A escola é diferente, né? Então, eu tinha receio de abrir e pensava como vai começar, né? Aí, para isso, eu contei com meu marido, claro, arrojado que é. E aí ele falou, não, você é muito boa nisso, vamos fazer, vamos investir. E aí passamos pela questão financeira, né? Investimento, e aí a escolha de um lugar. E a escolha de um lugar também, para mim, foi muito singular, porque eu vi vários imóveis, eu entrava no imóvel e alguns me despertaram bons sentimentos, outros não. Então, às vezes eu dizia, eu não gostei daqui. Por quê? Eu não sei explicar, mas eu não gostei daqui. E o imóvel onde está a minha escola hoje, na verdade a gente estava negociando um outro imóvel quando eu passei por aqui. Eu estava até de pé quebrado, eu lembro na época, e eu parei na porta e peguei as muletas e tinha uma pessoa no imóvel e eu falei, posso ver? Ele falou, pode. Eu entrei, olhei, tinham escadas, eu falei, eu vou subir. Ele falou, mas já vai subir com o pé engessado? Eu falei, vou. Desci, liguei para o meu marido e falei, achei, vai ser aqui. Porque era uma coisa de sensação mesmo. E aí, a partir daí, foi Mas que sensação foi essa? Que sensação você sentiu quando uma você... sensação de tranquilidade, uma sensação de uma energia boa. A verdade foi a energia do lugar, para mim, foi uma energia boa, diferente das outras. E também era uma tela em branco, né? Era um lugar que eu podia montar do jeito que eu imaginava.
Que bacana. Olha só, eu estou aqui com a Roberta Soares, tá, gente? Para quem está entrando agora, a Roberta Soares é diretora de uma escola de educação infantil, né? E ela está contando para a gente aí algumas coisas, tá? E eu acho que o que a gente já pode aprender, né? O que nós já aprendemos até aqui é que, primeiro, né, a gente precisa ter empatia com as crianças, sabe? A gente precisa olhar e se colocar no lugar, porque foi isso que ela fez lá atrás, né? Naquele momento de decisão, ela pôde olhar e olhar aquilo que estava constituído. E no próprio pensamento sistêmico, é muito difícil de você ir contra aquilo que está posto. Né? Nós temos uma dificuldade, nós geralmente é mais fácil se acomodar, né? E aceitar. Ah, tudo bem, é assim, então para eu ficar aqui, eu vou obedecer isso. E ela, de alguma forma, né? Não, ela foi lá e pegou, né? Pegava uma criança, levava, né? Fazia essa parte, né, de ter empatia, de olhar aquilo diferente. E importante que tomou uma decisão. Eu acho que isso para todos nós é importante. Sabe, Roberta, você falando, né, isso que você está falando para nós, mostra muito que nós temos que ter uma missão, temos que ter um objetivo, temos que olhar para aquilo. Mesmo quando a gente vai contra o sistema, mesmo quando a gente vai contra aquilo que está posto. Porque você fez isso, né, e aí você conta para a gente que depois com o tempo, né, quando isso amadureceu, quando você teve seus filhos, aí foi criteriosa, né? E eu acho que isso todo mundo tem que olhar. Por exemplo, aonde você coloca o seu filho? Então, todas as mães que estão nos ouvindo, né, você acha que é importante? É isso que você fez? Sabe? Como mãe, né, isso seria uma coisa que você aconselharia às outras mães ou não? Tal foi uma coisa só sua que talvez foi exagerada ou não? Você acha que isso é um conselho para as mães, já que você hoje, né, já tem outras visões, né? Já passou tempo, né? Seus filhos já cresceram um pouco. Então me fala um pouco disso, se essas duas coisas que você passou aqui na sua história são importantes para as mães ou para aqueles que cuidam das crianças. Sim. Eu acho que, além de mais do que importante, é essencial, porque a mãe, ela precisa estar segura para que o bebê fique bem, para que a criança fique bem no começo da adaptação, né? Porque, veja, a criança vem para uma escola, ela não conhece ninguém, ela vai para os braços de alguém que ela nunca viu e, a partir dali, ela vai estabelecer relações e vai se sentir bem ou não no lugar. E isso não acontece antes que a mãe esteja bem. Né? Os meus anos de experiência, eles me mostraram justamente isso. Que o que eu passei, ainda sem a experiência, né? Sem essa visão, na verdade, é de fato o que as mães passam, todas. Na escolha de onde vai entregar o seu filho, né? Porque você tem que ter uma confiança absurda para você deixar o seu filho, que é ali o seu maior tesouro. E essa escolha, eu digo até para as mães que vêm visitar a minha escola, sabe, João? Eu digo assim, já visitou outras? Né? Ah, não, é a primeira. Eu digo, então vá visitar. Porque é muito importante que você olhe tudo que tem, entenda as diferenças e escolha o que de fato vai te deixar segura. Porque isso vai fazer diferença para como seu filho vai ficar na escola. Que bacana, hein? Que bacana. Você tem uma segurança grande no que você faz, né? Isso é importante. Sim, sim. O desafio grande que eu enfrentei também, João, quando eu abri a escola, foi na questão do monitoramento. A minha escola tem câmeras, né, abertas para que os pais acompanhem online o que está acontecendo. E existe muito preconceito em relação a isso. Então, foi uma coisa que eu tive que nadar contra mesmo o que todo mundo dizia, pregava e ainda prega, que é a questão de que os pais vão atrapalhar, né, no desempenho da escola, no desempenho dos profissionais, ou que vão super proteger e atrapalhar também as crianças. Né? E o que eu tenho visto ao longo desses anos é justamente o contrário. São pais que, no início, usam muito a câmera e usam para trazer a sua própria segurança, né? Então, conseguem ver a hora que a criança está comendo, que a criança está dormindo,
E depois não usam mais com tanto empenho, né, que a gente diz, porque eles passam a confiar no trabalho e sabem que a qualquer momento que eles quiserem, eles são bem-vindos aqui dentro. Porque afinal, a educação ela só pode acontecer integrada com a família. Eu não consigo ver uma educação que seja de um jeito dentro da escola que os pais mal podem saber e de outro em casa. Perfeito. Olha, quando você vem me falando isso, eu entendo, né, que obviamente você então conseguiu, né? Você conseguiu, estruturou, né? Tá com a sua escola, achou espaço, tem uma visão até muito, né, muito profissional, né? Você fez a pedagogia, né? Fez a psicologia e, e passou por experiências, né? E poxa, você já é uma pessoa referência, eu acho que nessa área, né? Para muita gente, até por conta da pandemia, né? Que depois eu não sei se vai dar para falar hoje, né? Mas a gente passou por uma pandemia, isso deve ter mexido muito com tudo que você faz, né? Deve ter sido uma situação bem complexa, acredito, né, para as escolas. Mas, assim, bem, teve um momento aí que o que fez você, com toda essa experiência que você tem, o que levou você a querer conhecer constelação familiar? O que aconteceu? Me conta um pouco. Como é que surgiu isso na sua vida? De que forma aconteceu isso? Na verdade, eu sou uma pessoa que fico constantemente buscando, né? Eu tenho necessidade de aprender cada vez mais. E uma colega, na verdade, uma prima minha, me convidou, disse: Olha, eu vou fazer uma constelação, você conhece? Eu falei: Não. Ela falou: E eu gostaria de ter pessoas que eu confio nesse dia. E lá fui eu, né? Aquela, né? Sabia de nada, não tinha a menor noção. Peguei mais uma amiga minha e falei: Vamos, vamos. E fomos. Chegamos lá, e aí Mas, era um. mas espera aí, a pessoa não conta pra gente tudo, né? Eu sei que tem alguma O coisa pior é que eu aconteceu. contei tudo, foi só o que eu tive de informação. Não, não, eu sei, mas você falou que ela, você, quem te convidou? Uma prima minha. Tá? E essa prima veio para cá? Ela ia ser constelada e ela Ah, me convidou para estar lá. certo. Ponto. E eu trabalhando, nem pensei em olhar o que era, o que não era, nada. Eu falei: Vou, tá bom, precisa de mim, tô lá. E aí peguei uma colega de trabalho aqui e fui com ela. Vieram as três. Ela foi direto e eu fui com a minha colega que também não conhecia a constelação daqui. Então ela conhecia, ia Ah, constelar, mas não conversamos sobre o assunto e eu e a minha colega nunca tínhamos visto e entramos numa constelação e chegamos numa sala, estava todo mundo sentado em roda, começou a constelação. Aí eu falei: Meu Deus do céu, o que é isso? mas isso aí em São Paulo ainda, né? Aqui em São Paulo. Ah, entendi, perfeito. E aí, assisti, na verdade, participei, fui convidada a participar, ser o integrante da constelação e pronto, já me apaixonei. Porque Mas o que que aconteceu na constelação que você se apaixonou? eu comecei a ter sensações que eu não sabia no corpo, sensações no corpo, né? Na verdade, era uma constelação velada, não sabíamos o tema, não sabíamos qual era a nossa participação. Eu fui convidada a levantar, me colocaram no centro da sala, assim como outras pessoas, e a pessoa que estava dirigindo, que hoje eu sei que é o constelador, né? Só me perguntava o que eu estava sentindo, assim como perguntava para os outros participantes. E, e eu pensava: mas eu vou dizer o quê? Eu vou dizer que a minha perna tá dura? Eu vou dizer enfim, que eu tô com frio? E eu pensava que eu tava era doida. Isso sim, eu pensava: eu vou estragar o trabalho da menina todo. Porque eu não sei o que falar para essa pessoa. E aí a pessoa vinha e me perguntava e eu, pá, falava. Aí ia para o outro, perguntava, ia para o outro. E aquilo tomou uma emoção, tomou né, só quem faz constelação, quem passa, sabe explicar, né? Eu acho que é meio inexplicável.
E aí eu falei, meu Deus, o que que é isso? E aí comecei a ler, comecei a ir atrás, e eu falei, é, vou estudar mais. E aí comecei a procurar os cursos, e aí encontrei um instituto que oferecia uma formação internacional, né? Eu me interessei, falei, poxa, tem vários profissionais diferentes, e que fazia uma formação em imersão, que era o que eu queria. Eu queria ter uma visão do todo de uma maneira mais abrangente do que normalmente o formato que eu via, que eram encontros mensais, que levavam 1 ano e meio, e aí aquilo não me fazia muito sentido. Talvez por eu ser um pouco ansiosinha. Ai, que bacana. Muito E bom. Já aí eu estão falando que encontrei o você é um Instituto. show aí, Roberto. Olha só. Roberta, Olha, você é você um vê? show. Ai, meu Deus. E Obrigada. também a Yara falou agora há pouco que ela também é pedagoga, que decidiu cuidar de crianças, vai ser pedagoga aos 11 anos de idade, né? Já gostava disso. Que bacana. Muito bom. É. E então aí fui fazer a formação e a Mas partir daí mas você veio fazer a formação sozinha? Como é que foi isso? Me conta fui aí um pouco desse sozinha, já foi meu primeiro desafio. trabalho. Minha, eu ia com a minha cunhada e a minha cunhada desistiu na última hora, falou não vou. Eu falei não vai, e eu já toda empolgada, já tinha lido, né, algumas coisas, né? Falei como? Aí falei meu Deus, o que que eu vou fazer? Aí falei pro meu marido, poxa, minha cunhada não vai. Aí ele falou, e aí? Eu falei, eu quero ir. Ele falou, vai. Eu falei, então vou. E aí, e aí parti para uma experiência diferente também. Você vê que sempre tem umas quebras de paradigma aí na minha história, né? Que foi viajar pela primeira vez sozinha, então, né, já com filhos grandes, marido, fui sozinha para Maceió, que é na cidade onde acontece a formação, para quem não sabe, uma cidade linda. E aí Você não cheguei. conhecia ainda Maceió? Eu conhecia um pouco, mas não, na verdade não, a gente não conhece Maceió quando vai fazer o curso, tá, pessoal? Não fala isso. Que a gente estuda mesmo, de verdade. Não fala isso, senão o pessoal não vem. O pessoal vai ficar o dia inteiro estudando. Aí, não, aí um dia eu acordei 6 horas da manhã para entrar no mar, que eu tava louca para entrar no mar. E aí meu marido falou: "Não, tem alguma coisa muito errada acontecendo ali". Porque a Roberta acordar 6 da manhã, sem ter compromisso, só para entrar no mar, tem alguma coisa errada acontecendo. Porque quem me conhece sabe que eu não sou muito desse horário, né? O João foi muito atrevido de me convidar para esse horário. Olha só. Mas assim, foi um momento transformador na minha vida. Foi impactante, transformador. Algumas coisas que eu já pensava fizeram sentido, né? Encaixaram, né? Por exemplo, me fala uma coisa. Por exemplo, que encaixou assim, que você se lembra um É, momento. eu acho que entender que nós fazemos parte de uma coisa muito maior. Eu tinha uma visão muito limitada de mim como pessoa ou dos outros indivíduos, né? Era uma coisa de indivíduo, por mais que, né, temos pai, temos mãe, temos família, mas para mim o crescimento e o desenvolvimento ele era muito individual. Eu tinha isso como teoria, mas eu não sentia isso de verdade. Eu achava que tinha mais. E não era um mais só com que eu convivi com a minha mãe, porque os meus pais foram separados, né, desde que eu era pequena. Era um mais. E aí eu comecei a entender, né, de uma forma coesa e pautada, né, em teorias, que sim, que o nosso sistema familiar ele traz, né, informações e, enfim, que aí sim pautam quem somos, né, e nos permite, através dessa visão do todo, seguir, mudar, né, enfim, tomar decisões, eu acho, para a nossa vida. Você foi constelada? Sim, De- na- algumas na- vezes.
Algumas Mais de uma vezes. vez. No E curso, como foi? algumas vezes. Teve algum momento que marcou muito, uma constelação que mexeu muito com você, ou que você acha que ela foi importante para a sua vida como um Para todo? mim, uma que marcou muito para mim foi uma em que tiveram representantes da minha mãe e do meu pai, dos meus avós, que eu nem conheci. E eu tinha uma história pronta na minha cabeça em relação aos meus pais, né? Então, eles se conheceram, namoraram, tiveram um relacionamento, depois até se casaram, né? E aí eu nasci e não deu certo, e eles se separaram e pronto. Na minha cabeça era isso. E aí se separaram, não deu certo, fim. E aí, na constelação, eu via um movimento do representante do meu pai e da minha mãe diferente do que eu tinha certeza que era na minha cabeça. E eu pensava, o constelador falava, faz sentido para você? E eu olhava e não fazia, mas eu falava, não vou fazer que não faz, né? Quem te Eu não vou dizer constelou, que você não. lembra? Você lembra quem te constelou? Não. Essa constelação eu acho que foi feita por você. Eu Ah, acho que essa foi você. É que porque bom. eu passei por uma com a Cornélia, eu passei com. Ixi, eu fiz várias, mas tá bom. Essa foi você. E aí faz sentido para você? E eu pensava, não faz, mas eu não vou dizer, porque pode ser que eu é que não tenha entendido nada. E eu já estava logo pensando, né, no curso, não estava pensando na minha constelação. Eu falava, eu vou dizer que não tá, e ele vai falar, não aprendeu nada. E aquele movimentação, aquela coisa andando. E aí você perguntou assim, por que que você não tá inquieto? Você perguntou para a pessoa, para um dos representantes, que no caso era o representante do meu pai. E aí ele disse, porque eu tenho uma vontade muito grande de ficar perto dela, que era a minha mãe, e e aí a pessoa que era minha mãe falou, eu também. E você falou, pode ir. Os dois se abraçaram e ficaram abraçados o resto da constelação. E eu falei, meu Deus, mas o que que é isso? Né? E aí fui entendendo que o amor, o carinho, ele ficou independente, ele era independente da história que eu conhecia, né? Nossa, tô Então eu, arrepiado aqui, olha. pois Você é, João, olha o que consegue. você fez comigo. Foi isso. E eu consegui ver, né? Ver concretamente, que é o que a constelação nos proporciona, o amor que existia entre os meus pais. E que eu não tinha nenhuma noção. Eu sabia que a minha mãe gostava muito, porque depois do meu pai não teve outro, né? Mas foi assim um divisor de águas para mim ver aquela cena dos dois juntos. Se você pensar, não, eu ia falar que eu não lembrava nem o tema da minha constelação, mas eu lembro que era ansiedade, né? Nossa. Mas o que mais me marcou naquele momento foi isso, que foi uma informação totalmente nova para mim, mas que quando eu vi, eu consegui sentir que era verdadeira. E isso como foi para você, em termos físicos, emocionais? Não sei, aquele momento assim, que você viu ali os seus pais abraçados e aquilo era uma coisa completamente diferente, né, do que você pensava da relação. Como é isso? Como isso mexe dentro de uma pessoa que participa da constelação? Então, João, mexe muito, né? Eu acho que na hora você não tem a dimensão, a gente não consegue ter a dimensão do que vai ser aquilo, né? Acontece muito bem, você olha, estranha, aceita, mas é com o decorrer do tempo que você vai, de fato, sentindo. Então, o meu olhar para minha história mudou, o meu olhar para mim, para quem eu sou, mudou muito, né? Para a importância que eu tenho, mudou. E o olhar para as minhas crianças da escola expandiu demais. Que é uma coisa que a história dos pais é deles, né? Não nos cabe julgar, não nos cabe, enfim, como diz, né, no linguajar popular, meter o pitaco. Sim. Nós precisamos respeitar aquilo. E aí o olhar e o respeito pelas famílias, né, que eu já tinha, vocês viram pela minha história, né? Aumentou demais, porque eu consigo entender que cada família tem a sua história e que cada criança que está aqui
tem também uma história muito importante, embora seja muito pequena, né? Sejam crianças muito pequenas. Então, isso ajudou a expandir o meu olhar no meu trabalho. Então, Você eu acha consigo... que... Desculpa. Não, pode falar. Não, então você acredita que esse movimento, né, esse olhar novo que você teve, tá? É o que eu quero que você responda daqui a pouco, tá? Como isso repercutiu na prática, no seu dia a dia, no seu trabalho, no lidar com os pais, né? Se depois você puder citar uma situação, né? Mas eu queria te perguntar ainda antes uma coisa, tá? Dentro da formação, você encontrou algum aliado, alguém assim que você nunca tinha visto antes, mas que de repente se tornou um aliado, alguém que estava com você, que sofreu ou que compartilhou com você? Você fez alguma amizade assim, alguma coisa? É só uma curiosidade que eu tenho. Aliado, você diz, de colega de curso? De colegas de curso, é isso. Ah, sim, eu conheci pessoas incríveis aí, né? Conheci Sim. pessoas incríveis que depois da formação ainda trocamos muita experiência, né? Então, eu tive uma colega que a gente constelou uma a outra depois, né, do curso, com muito respeito, com muita enfim, e aí as inspirações, né, das pessoas que a gente conhece e vê como são incríveis, cada uma na sua área. O que é mais, eu achei muito enriquecedor é que cada um é de uma área diferente e estão todos aí com o mesmo objetivo, né, de autoconhecimento e de expansão de conhecimento. Então, conheci pessoas de diversas áreas diferentes e que agregam muito na nossa formação. E você pode constelar, então, assim, então no caso você chegou a conseguir constelar durante ainda a formação, porque são poucos dias, né? São 10 dias, mas você Durante já a conseguiu. formação a gente faz com a Sônia, né? A gente tem Isso. a gente tem o atendimento, a gente tem, ela ensina a constelação com bonecos e a gente coloca na prática isso, né? Com os próprios colegas. Então eu falo que isso é o diferencial, acho que é um dos grandes diferenciais, porque a gente nem quer constelar, a gente fala, não vou não, eu não sei, não vai dar certo. Eu não sei nem o que perguntar. E aí a equipe inteira, né, tá lá apoiando, né, uma equipe grande, apoiando, tirando nossas dúvidas, ajudando aquilo a acontecer. E aí é mágico, né? E deu certo, então, você conseguiu constelar sua amiga. Sim. Acha que foi Na verdade, importante para ela? eu constelei depois do curso essa amiga, Uhum. porque no dia ela fez a minha constelação, eu fiz uma constelação para ela que ela gostou muito, e aí ela falava, nossa, eu adorei, eu adorei. E eu pensava, meu Deus, foi a primeira, e ela já adorou. E como E você aí, sentiu ali que foi a primeira? Então, como foi isso para você? foi louco, né? Porque eu não sei nem se a gente fala disso aqui, mas a constelação ela acontece, né? Ela não é uma coisa que nós dirigimos, ela acontece dentro do campo, e a gente precisa estar aberto e estar atento e se deixar levar para o que está aparecendo, sem julgar aquilo e sem querer dar uma resposta, né? Deixar acontecer. E aí, aquela insegurança toda, e a equipe falando, deixa. Eu falava, olha, eu queria coloca. Eu estou sentindo isso, vai. E aí, enfim, foi uma experiência incrível. E aí, depois ela pediu para a gente treinar, né? E uma com a outra, e nós fizemos, e foi muito bacana. Que lindo, que lindo, que lindo. Você é uma pessoa admirável, viu? Eu fico tão Ah, feliz de te ouvir assim e você é tão inteira, sabe, naquilo que você fala. Realmente eu fico admirado, muito bom e fico muito contente de você ter passado esse tempo. Para mim também foi uma experiência muito importante, né? Nós que fazemos, né, que estamos lá, quando vemos o aluno que entra inseguro, né? Como você entrou, né? Meio que até assim, sem conhecer muito ainda, né? Tinha passado pela experiência e vamos vendo a transformação
que a pessoa tem quando ela passa pelas constelações, né? Que vai mudando algo dentro dela. E quando muda isso dentro dela, ela vai ganhando segurança, até o ponto dela fazer a constelação ainda dentro, né? Constelar ainda dentro do período de imersão, né? Porque é um período muito pesado. Tem horas que a gente está muito cansado, sabe? Nós mesmos, né? Como instrutores, chega um momento que cansa mesmo, né? E a gente vai lá, puxa a energia novamente. Não, nós temos uma missão, né? E vamos lá. E quando a gente vê, né, no final, quando vê o aluno constelando, ou quando vê o profissional aplicando na própria vida, então hoje é um momento marcante para mim, tá? Ver você, né, agora pós-formação, sabe? E aí, né, vendo você pós-formação, e eu quero saber agora o que isso, né, o que essa formação agregou, e se tem momentos ou histórias assim que você pode falar, poxa, isso aqui, olha, isso tem sentido, sabe? Fez sentido aquilo que eu fiz, porque eu acho que só vale a pena a gente fazer uma coisa quando isso tem resultados na nossa vida, sabe? Quando uma pessoa, normalmente, para a pessoa fazer a formação, ela tem que conversar comigo. Ela não entra sem falar comigo, né? Você deve ter conversado comigo antes da formação. Sim. Porque eu normalmente quero saber se a pessoa tem condições de fazer a formação, sabe? Se ela tem algo dentro dela que vai fazer. Então, às vezes as pessoas nem sabem disso, mas quando eu desisto muito fácil, não falo muita coisa assim, é porque eu sinto que às vezes não é o momento certo. Mas se a pessoa realmente tem algo, tem algo dentro, sabe? Que precisa ir, aí eu ajudo de todas as formas, né? E você foi uma pessoa assim, sabe? Que eu acho que eu senti desde o primeiro momento que você, né, que a gente se conversou, eu senti isso. E como eu fico feliz, sabe? Já fui para São Paulo, já tive a oportunidade, né, aí de ir para a sua escola e de fazer constelações. Você abriu espaço para nós fazermos constelações, né? Fizemos a constelação de um ator famoso, né? Não vou falar o nome Foi. aqui, né? Mas nós tivemos aí um ator da Globo, né, na sua um não, mais de um, né? Foi bem interessante e que bom, viu? Então me fala um pouquinho desse momento seu, né? O que você está vivendo e o que é a constelação no seu dia a dia, sabe? Na sua vida hoje. Na verdade, a constelação ela muda a forma que a gente pensa a vida, né? Ela muda primeiro como nós pensamos a nossa vida e a partir disso ela se expande para o outro, né? Eu acho que mais do que nada, João, é dar a devida importância para o outro. Eu acho que o que mais ficou para mim do curso, da constelação, do pensamento sistêmico, né? Além de aprender uma técnica de terapia incrível, é, é você ter um olhar diferenciado para o outro. É você entender que o outro é muito mais do que o que você consegue ver de imediato. Né? E que o respeito a essa pessoa e a essa história, ela é fundamental para que qualquer relação dê certo. Então, isso não há como eu trabalhar hoje sem entender, sem integrar essa visão na minha vida, né? Eu até conversei com uma colega também que fez a formação depois de mim, junto comigo aí, e aí a gente conversando um tempo depois, ela falou: eu não tô usando, eu não tô atuando. E aí eu falei: como é que você, mas aí como é que você tá, né? Você tá trabalhando? Eu tô trabalhando. E aí aqui no meu trabalho eu faço isso, isso, isso. E eu falei: tá usando muito! Eu falei: meu Deus, tá usando mais que eu. Aí ela falou: sério? Eu falei: claro, você não tá fazendo a constelação, né? Juntando o grupo para fazer a prática, mas isso que você tá fazendo no seu trabalho, que é numa área do direito, na verdade, ela trabalha com adoção. Eu falei: meu Deus, que lindo o seu trabalho. E é isso, a gente integra na nossa vida, às vezes até sem se dar conta. Olha só, que bacana. E você teve alguma experiência assim com os pais que você acha que esse conhecimento foi valioso para você? Assim, uma experiência específica talvez assim que você sente, poxa, nesse momento aqui era um processo que a constelação ajudou. Existiu alguma coisa? Você lembra algo assim?
Na verdade, eu acho que eu não vou saber te falar de um caso específico, mas eu vou poder te falar de vários. Aqui na escola a gente faz bastante atendimento aos pais, às vezes procurado pelos pais e às vezes solicitados pela escola, né? Sempre em relação, óbvio, à criança, ao desenvolvimento, mas a gente atende, né? Fica em contato com essa família de uma forma direta. E ter essa visão ampliada nos traz muitos ganhos. Então, por exemplo, a gente tem uma criança aqui com a gente que tinha algumas dificuldades no aprendizado, tinha algumas. Não estava se desenvolvendo como deveria. E aquilo já ficava me instigando a olhar mais, a buscar alguma coisa além. E, enfim, a coisa fluiu, né? O trabalho com os pais, conversando, ampliando, fluiu. O respeito à história dos pais, sabe? Em escola tem muito isso. E isso eu luto bravamente aqui desde o primeiro dia. Que é assim, tal mãe, será que faz tal coisa? Tal mãe é muito brava, tal mãe como fosse um julgamento, né? Essa criança é assim por causa disso, né? Isso é um linguajar que corre nas escolas e que eu abomino, porque são seres humanos como eu era no dia que eu procurei escola para os meus filhos, né? Com os meus medos, com os meus anseios, com as minhas dúvidas. Eu até escrevi um capítulo sobre a escolha da escola e a adaptação escolar num livro sobre primeira infância. Depois eu até deixo aqui no comentário. Que fala justamente disso, da confiança, e essa confiança vai ampliando de uma forma que hoje, por exemplo, essa criança ela está se desenvolvendo de uma maneira que os próprios terapeutas que fizeram a avaliação com ela não colocaram como prognóstico. Então, disseram que essa criança vai ter tal limitação. Eu pego essa informação da limitação da criança e eu não saio distribuindo, sabe? Porque justamente a constelação me fez ver que tem muito mais, muito além. Então, a gente diz, precisamos trabalhar diferente com essa criança. O que você me sugere? O que você me sugere? E aí o trabalho flui e os resultados são incríveis. E aí as pessoas perguntam, nossa, o que você fez? Como se a gente tivesse feito um treino, né? Uma coisa cartesiana, vamos pensar assim, né? E não, a gente só deixou aquilo fluir, né? Dentro da capacidade que cada um tem de se desenvolver. Nossa, né? Que bacana, que aula de constelação, de pedagogia sistêmica, viu? Meus parabéns. Isso é uma aula de pedagogia sistêmica. E uma coisa que eu percebi, assim, que talvez ficou dentro das suas palavras, foi que você conseguiu um novo olhar dos seus profissionais, ou seja, você, de alguma forma, deve estar transferindo isso para os profissionais que trabalham aí, sabe? No sentido que você falou de respeitar a história dos pais, ensiná-los a respeitar a história dos pais, né? Que você disse, a questão do não julgamento, não julgar, né? Não ficar julgando esse pai é isso ou aquilo, a questão de ter confiança na criança. Uma coisa que eu sempre penso a respeito é que as crianças, elas são, de certa maneira, como uma plantinha, né? Sim. A planta, ela está lá. Ela vai se desenvolver do jeito dela, né? Ela vai se desenvolver. E, às vezes, o que a gente precisa fazer é cuidar dessa planta o melhor possível, deixar ela tomar sol, dar água, etc. E, mesmo assim, pode ser que essa planta não se desenvolva do jeito que a gente gostaria. Né? Às vezes acontece, né? A planta não se desenvolve, está nela a questão. Mas, quando a gente cuida, a gente abre possibilidades para ela. E uma das coisas que a gente precisa ter é confiança, né? É você confiar que essa planta vai se desenvolver, né? E você faz a sua parte, mas confiando que ela é capaz de superar as dificuldades que ela tenha. Não é verdade? E quando você fala de confiança, eu vejo muito essa confiança
no potencial que essa criança tem, mesmo que ela apresente uma série de dificuldades. E você Sim. falar que você não vai divulgar a questão da limitação. Porque quando a gente rotula alguém, nós também aprisionamos essa pessoa. E quando nós rotulamos uma criança, eu, sinceramente, quando alguém vem no meu trabalho e fala, meu filho é dislexo, meu filho é hiperativo, meu filho tem TDAH, eu falo, olha, tá bom, mas a primeira coisa isso não importa para mim nesse momento. Eu quero saber Quem quem é é o seu seu filho. filho? Sim. Isso. Eu quero Essa é a saber quem é pergunta. seu filho. Não é verdade? Você pergunta Sim. também. Olha que Olha, bacana. entrou aqui na live agora a Letícia. A Letícia é uma psicóloga, né, que trabalha com crianças com deficiência, enfim, e ela trabalhou bastante tempo aqui comigo na escola, durante a formação dela, Bacana. e a gente trocou muito sobre isso, né, de olhar para a criança como uma criança, independente do que ela está apresentando para a gente, ou independente do que o laudo médico do laudo médico que nos foi entregue, ok. Mas e a criança? Quem é? Né? Essa pergunta que você faz para as mães que te procuram é o que a gente faz para os nossos, é o que eu faço para os nossos colaboradores, é o que eu peço para as meninas terem como olhar, sabe? Tá, entendi, mas e a criança? É Né? verdade. Porque O que ela normalmente. precisa? O que ela gosta? O que ela quer? Onde está o interesse dela? E a gente tem resultados incríveis quando o vínculo é estabelecido com essa criança. Quando a criança tem segurança de fazer o que ela puder, né? E ela sempre faz mais. É muito incrível. É verdade. Você vê que a experiência, normalmente, dos pais é diferente disso. Normalmente chegam no lugar e a primeira coisa que perguntam, o que seu filho tem? Qual é o problema? Sabe? E todo o foco, e desenha aquela criança como se fosse um problema. Sabe? Vamos resolver, como é que a gente vai pegar né, essa coisa aí que você está me falando e vamos mudar, vamos torcer para ficar normal do jeito que a gente quer que ela seja. E aí se perde, porque olhando só para isso, você não olha, né? Você não olha para a criança. Eu queria que você deixasse o nome do livro, tá? Para as pessoas, tá? Porque elas precisam ler, principalmente esse capítulo que você escreveu, conhecer um pouco mais você. As pessoas de São Paulo precisam conhecer sua escola. Tá? Então, eu quero mesmo que você deixe aí nos comentários, né? Vou sim. Tudo isso. E eu vou pedir agora para você. Tá, você já falou muita coisa. Se eu posso colocar aqui, dentro do que nós conversamos, desde o começo dessa live, tudo que você nos ensinou através da sua história. Que a coisa mais linda do mundo é ver alguém ensinar através da sua história. Às vezes a pessoa chega e começa a citar os autores, né? Tal autor falou isso, tal pessoa falou aquilo, tal pessoa falou aquilo, tal pessoa falou aquilo. Tá bom, o que eles falaram? Ah, não, mas o que você fala sobre isso? Assim, eu acho que a gente chega, mas e aí? Né? O que você fala sobre isso, né? Porque às vezes a pessoa está aqui só para citar autores, né? Então, tudo bem que os autores são extremamente importantes, né? São extremamente importantes. Mas o que mais importa é com quem eu estou deixando meu filho. Né? Então, acho que quando a pessoa vê, ela não vai importar quantos autores você vai citar, mas ela vai olhar para você e vai falar: você tem condições de cuidar do meu filho, você tem condições de estar com ele. E só de estar aqui nesse momento, eu garanto, né? Se eu tivesse um filho pequeno agora, né? Se minha filha ainda fosse pequenininha, não tivesse 27 anos, eu daria com o maior coração, com a maior alegria, sabe? Um filho meu para você cuidar. Porque você, entende? Você é uma pessoa inteira, uma pessoa integral e que tem uma missão linda na vida. E eu sou privilegiado de ter tido você aqui conosco, né? Espero ter esse ano ainda mais uma vez, tá? Entre aspas, né? Que você está convidado aqui para dar uma formação com a gente, né? Então é isso, viu? Deixa eu respirar fundo, calma, porque senão eu vou chorar, né? Porque escutar tudo isso do meu mestre, né? Que você é muito mais do que professor para mim nessa jornada
de constelação e de pensamento sistêmico, se tornou um mestre para minha vida, né? Então, escutar isso é um elogio e tanto, né? E poder ter essa parceria, esse bate-bola com você aqui, né, que a gente fez, é muito importante, porque é justamente isso que a formação, o pensamento sistêmico traz, né? É olhar o ser humano integralmente, como ele é, né? Então, é assim que você olha os seus alunos e é assim que eu olho os meus. Que bom, querida, que bom, que bom. Olha, você tem aí uns minutinhos para dar o seu recado final e deixar uma mensagem para esses pais, né? Que tem crianças aí e que eu sei, né? Que ficam, tem hora que fica com o cabelo, como fala a Cornélia, fica com o cabelo em pé, né? Com tudo que acontece, né? Então, um recadinho para a gente terminar. Qual é o nome do seu livro? Primeira infância, tá aqui, ó. Coloca ele aí na frente, aí. Primeira infância. Espera aí um pouquinho, deixa eu escrever aqui. Primeira infância. Bem, eu vou colocar aqui primeira infância, né? O pessoal Isso, da Literary Book. E aqui eu escrevo um capítulo sobre a busca da escola, da primeira escola, e a adaptação escolar, né? Que passa um pouco pelo que olhar, né? Quando você vai procurar uma escola, independente da minha ou qualquer que seja, né? Em qualquer lugar, em qualquer estado, em qualquer cidade. É esse olhar de ver as crianças que já estão lá, sabe? De olhar quem já está nessa escola e o que isso transparece. Porque é o recado que eu vou deixar aqui para o final, né? Todas as famílias, todas as mães, elas são formadas, cada qual à sua maneira. Né? Elas são formadas, como diz a Cornélia, de acordo com a forma, né, que foi utilizada. Então, se cada qual nasceu a partir da sua própria forma, todos são perfeitos como são. E dessa maneira integral e respeitosa é que a gente segue nossa jornada, aprendendo todo dia, né? Porque trabalhar com escola e com educação é aprender todos os dias. Eu sou uma pessoa muito grata por essa profissão que escolhi, porque é um lugar de aprendizado contínuo e de respeito. Uma vez que a gente respeita a nossa história, que a gente respeita os nossos pais, assim como foi com as dores e com as delícias, né, de ser quem é, nós podemos respeitar o próximo e seguir adiante. É isso. Eu não ia falar nada para terminar só com isso, mas não posso deixar, né? Essa mensagem aí de um marido, né, que tem orgulho, né? Eu sei, eu também sou marido, também tenho orgulho da Sônia, né, minha esposa, mas ele está falando aqui, o Marcelo, privilégio meu em tê-la como minha companheira e esposa. Emocionante tudo. Muito obrigada, João, pelo convite, pela oportunidade e que Deus abençoe nossos caminhos. Sim, até mais. Beijo. Você vai deixar gravada, né? Estão me perguntando também. Vou deixar gravada e vou mandar para você distribuir aí na sua rede também. Tá ótimo. Tá bom? Obrigada, viu, João?